Olá e seja muito bem-vindo aqui ao Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar em mais uma aula aqui de matemática. Você que está querendo aí a sua aprovação, a sua certificação na prova da Enseja, especialmente aí no ano de 2023, você está no lugar certo. Então seja muito bem-vindo, estou aqui para te ajudar. Qualquer dúvida que você tenha nessa aula, escreve aqui embaixo nos comentários, no próprio YouTube, ou então fala comigo diretamente. Meu WhatsApp está na descrição aqui desse vídeo, tá bom? E por favor, já deixa aquele like que ajuda bastante, clica no sininho para receber os próximos vídeos, se inscreva no canal caso não seja inscrito, compartilhe esse link depois de assistir, tá bom? E vamos começar aqui a nossa aula. Caso queira também, torne-se membro, tá bom? Porque ajuda bastante a dar continuidade aqui nesse projeto. Hoje, pessoal, a gente vai falar de um conceito mais teórico que está dentro da matéria de matemática, tá bom? Olha, eu sei que de repente você gosta mais de número ou gosta menos de número. Cada um tem um gosto diferente. Mas não é porque não está envolvendo muitos números que você não tem que dar importância. Tanto é que você vai ver. A última parte dessa aula é aquela que mais cai, tá? Então assiste até o final e eu vou te mostrar determinados pontos. Se você está estudando pelo material do INEP, você vai ver que cai muita coisa lá. Mas se você ver nas provas anteriores, realmente não tem uma grande incidência de questões não, é verdade. Vai cair no máximo duas questões desse tema. Mas eu posso te falar, um ponto faz diferença, você já sabe. Pergunta para quem ficou por um ponto. Então vamos estudar, vamos se ater a estes conceitos mais teóricos, tá bom? E qualquer dúvida, fala comigo. Alguns têm mais dificuldade, então caso você não esteja entendendo, por favor, volte o vídeo ou fale comigo, combinado? Então vamos começar falando, tá bom? O primeiro ponto que eu quero falar são vários pequenos pontos. O primeiro deles é a questão da argumentação, tá? Primeiro, o que é argumentação? Argumentação são fatos que vão justificar uma determinada ideia. Então você tem uma ideia e você vai utilizar de elementos, tá? Quando que a gente usa isso? Já caiu na prova da Enseja, então eu tenho que falar para você. Exemplos, propagandas, os políticos nos debates usam bastante, né? No próprio trabalho, a gente no dia a dia. Bom, em várias situações a gente usa. Heitor, o que é considerado uma argumentação? É quando a gente usa essas ideias de maneira clara e de maneira lógica, tá bom? Ok? E vamos por partes. O que você tem que entender? Que no próprio ambiente científico, não é à toa que eu trouxe essa frase, tá bom? No próprio ambiente científico, como a gente viu e vai ver também em outras aulas aí de ciências da natureza, as regras elas são muito rígidas, tá? E a matemática, pessoal, ela faz parte desse ambiente científico, então não esquece disso, tá? Porque a gente está falando dentro do eixo de matemática e suas tecnologias. Então, é realmente um ambiente muito rígido. Heitor, na prática, você pode mostrar como é que isso cai na minha prova? Trouxe a questão justamente para isso. Olha, caiu assim a questão, hein? Trouxe já exatamente de lá, tirei o print de lá. Então vamos lá. Paulo, todo número elevado ao quadrado é igual ao dobro do seu quadrado. Igual ao seu dobro. Vou repetir. Paulo, todo número elevado ao quadrado é igual ao seu dobro. E a Cláudia diz, como você pode comprovar isso? O Paulo diz, veja só, o quadrado de 2 é 2 elevado ao quadrado, que é igual a 4. E o dobro de 2 também é 4. Encontra um exemplo que mostra a primeira afirmação feita por Paulo é falsa. E aí, pessoal, a gente pode ver, olha só, justamente a gente pode observar que não é verdadeira. Por quê? Porque se a gente fizer, de repente, o próximo número, que é o 3, 3 elevado ao quadrado é 9. Mas quanto que é o dobro de 3? Dobro, né? 3 vezes 2, digamos assim. Dá 6. Portanto, 6 não é igual a 9, tá bom? Então, é isso que a gente tem que prestar mais atenção, tá bom? Ou seja, cuidado. Na matemática, nem sempre um exemplo é uma regra absoluta. Vou repetir. Nem sempre o exemplo é uma regra. Por que você está falando isso, Heitor? Porque o Enseja faz muitas pegadinhas. Olha só esse exemplo. Considere 3 retas, R, S, T. São o nome das retas, tá bom, pessoal? Ele deu esse nome, tá bom? Com essas letras. Que se cruzam num único ponto P, como está ali na figura, né? Aqui embaixo.
é possível que R e S sejam perpendiculares, ok? Como está mesmo na imagem, né? Uma está assim, outra está assim, beleza. E ao mesmo tempo R e T sejam perpendiculares? Dá para fazer isso? E aí, né, você pode fazer vários testes, coloca a reta para lá, coloca a reta para cá, e você não consegue. Você fala, realmente não tem como. Só que, presta atenção, quem disse que a gente está falando de uma figura plana? Né? Nesse caso, a gente está falando de um objeto que tem um volume, né, um retângulo. Então, olha só a figura número 5, a figura da direita. Pois é, tá bom? A reta número T, ela fica ali num outro ângulo, né, no ângulo de 90 graus da reta R e outro de outro lado ali da reta S, tá bom? Então, dá sim, dá sim. Nunca, em nenhum momento no enunciado, ele disse que essas retas eram planas, tá bom? Quem disse que ela não podia estar num ambiente 3D? Então, sempre fique atento a isso, tá? Porque você só vai considerar aquilo que está no enunciado. O que está além do enunciado, toma muito cuidado, porque pode ser uma pegadinha do enseja, tá bom? Então, vou repetir, nem sempre um exemplo é uma regra absoluta. Promete para mim que você vai tomar cuidado na prova? Obrigado. Vamos continuar. Silogismo. Silogismo, pessoal, aqui eu sei que eu já falei um pouquinho, né, nas aulas de ciências de linguagens, na verdade, mas aqui a gente vai abordar o tema da matemática, tá bom? Então vamos lá. Ele é usado quando temos duas afirmações para chegar numa conclusão lógica. Então ele vai usar 2 pontos, tá? Na matemática, às vezes aparece como silogismo, às vezes aparece com outro nome, chamado raciocínio formal. Já apareceu os 2 na prova, tá? Então se aparecer um ou se aparecer outro, beleza, pessoal. Não colocou silogismo, apareceu raciocínio formal, vou por errado. Não. Os 2 nomes estão corretos. Então presta atenção, ele vai usar duas afirmações. Eu não disse em nenhum momento que elas têm que ser afirmações verdadeiras. Ok? Presta atenção. Toda ave tem pena. Primeira afirmação. Segunda afirmação. As garças são aves. Conclusão lógica. As garças têm penas. Ok? Eu parti do princípio que toda ave tem pena, ou seja, que não existe ave que não tenha pena. Depois eu parti de uma outra afirmação dizendo que as garças são aves. Ok? Que não pode ter uma garça que não é ave. E depois eu concluí, logo, juntando as 2 afirmações, que as garças têm pena. Beleza. Agora vamos para outro exemplo para você entender. Olha, exemplo prático que caiu na sua prova. Todos os carros da marca X têm direção hidráulica. Ele falou todos. Todos. E aí ele fala que alguns, olha só as palavrinhas como faz a diferença na interpretação, hein? Alguns carros da marca Y têm direção hidráulica. Logo, alguns carros da marca X são da marca Y. A gente pode afirmar isso, pessoal? O que você acha? Note que a conclusão do silogismo é certamente inválida. Por quê? Pois um carro não pode ser ao mesmo tempo de 2 marcas. Olha só isso. Ou ele é de uma marca, ou ele é de outra. Tá vendo? Cuidado com essas pegadinhas. Explique nesse caso porque, considerando as 2 afirmações iniciais, a conclusão não é necessariamente verdadeira. Tá bom, pessoal? Outro exemplo de silogismo, tá bom? Aqui você pode ver com muitos detalhes, tá? Que é bem interessante esse outro exercício que caiu, tá? E aqui, pessoal, tem toda a descrição que eu deixei aqui para você do lado direito, explicando o porquê disso, tá? O ideal é que você pause o vídeo, tente fazer a resposta correta, para depois a gente poder interpretar. Mas ela é bem simples, tá? Eu vou explicar, e se você tiver dúvida, depois você fala comigo. A direção de uma empresa decidiu que somente os funcionários que trabalham há mais de 10 anos na firma têm direito de solicitar ao setor de benefício de empréstimo para a compra da casa própria. Vamos lá. Quem tem direito a solicitar o empréstimo? Só quem trabalha há mais de 10 anos, ok? Só. Um funcionário mais antigo do departamento de compras trabalha na empresa 7.
Ou seja, todos os outros funcionários que trabalham neste departamento de compras estão abaixo dos 10 anos, concorda? Ou seja, se o senhor Odécio trabalha no departamento de compras, o que a gente pode concluir, pessoal? O que você acha? Existe algum funcionário que pode? Algum funcionário pode adquirir empréstimo? Agora, olha a pergunta. Algum funcionário do departamento de compras pode adquirir empréstimo? Do departamento de compras não, porque todos têm 7 anos ou menos naquela função. E para você ter um empréstimo, você precisa ter mais de 10 anos. Pode ter funcionário na empresa que pode adquirir esse empréstimo? Pode até ser, mas não dentro do departamento, ok? De compras, exatamente. Então, e aqui ele vai colocar as alternativas e você vê qual que é melhor, tá? E aqui tem a explicação, depois você vê com calma aí na sua casa. Mas olha, letra A. Dentre os funcionários do departamento de compras, somente o senhor Odécio não tem direito de solicitar empréstimo. Letra B. Somente os funcionários do departamento de compras não têm direito de solicitar empréstimo. C. Não é possível saber se o senhor Odécio tem direito de solicitar empréstimo. E letra D. O senhor Odécio e todos os demais funcionários do departamento de compras não têm direito de comprar da casa própria, tá bom? Bom, você tem ali 3 informações iniciais e a gente quer partir de uma conclusão, né? Primeiro, somente funcionários com mais de 10 anos da empresa têm direito de solicitar empréstimo. Segundo, nenhum funcionário do departamento de compras, como a gente conversou, tem mais de 10 anos. 3, o senhor Odécio trabalha no departamento de compras. Pessoal, usando as informações 2 e 3, a gente conclui que o senhor Odécio trabalha na empresa há menos de 10 anos. Então, usando a informação 1, concluímos que ele não tem direito de solicitar o empréstimo da compra. Note ainda que, usando as informações 1 e 2, podemos concluir que nenhum funcionário do departamento de compras tem direito de solicitar empréstimo para a compra da casa própria. Assim, concluímos que a alternativa correta só pode ser a letra D, tá bom? É como a gente tinha conversado. Pessoal, dúvidas? Vai escrevendo para mim, tá bom? Implicação. Implicação aqui, pessoal, vou te ensinar um truquezinho para você, se cair na prova, você marca a alternativa que está lá escrito implicação. Bom, ela sempre vai existir uma relação de causa e consequência. Grava isso. Implicação é causa-consequência. Causa-consequência. Uma vez apareceu na prova causa e efeito. E o pessoal, ai meu Deus, será? Pode ser, tá bom? Eles marcaram como verdadeiro lá, então a gente acredita. Bom, causa e consequência ou causa e efeito. É a mesma coisa de novo, tá bom? Qual que é o grande truque para você adivinhar, tá bom? Ou seja, algo vai acontecer para ter outro resultado, tá? A frase abaixo foi retirada de uma propaganda vinculada de um jornal de grande circulação e diz respeito a uma grande festa promovida por uma empresa. Olha só, se você não conseguiu o ingresso para a festa do ano, tente encarar pelo lado bom, você dançou. Ou seja, se você não conseguiu o ingresso, você dança, digamos assim, tá bom? Causa e efeito. Não conseguiu o ingresso é a causa. E a consequência ou o efeito é dançar, digamos assim, tá bom? E aí ele fala, as pessoas que não conseguiram ingresso não puderam vir à festa esse ano. Sendo assim, a palavra dançou foi utilizada na propaganda com qual significado? Como significado de ter como efeito, de ter como uma consequência a palavra dançou. Uma segunda dica que eu quero dar para você com relação à implicação é o símbolo. Eu coloquei bem grandão para você, tá? Olha só, não conseguiu o ingresso, aí tem esse símbolo, tá bom? E símbolo é o símbolo da relação, o símbolo da implicação. Repara, ele está apontando para a direita, tá? Para a palavra dançou. O que significa? Ele sempre vai estar nessa direção, tá? O que está à esquerda desse símbolo é sempre a causa. E o que está à direita é a sua consequência ou o seu efeito. Beleza? Simples assim. Apareceu esse símbolo, tá? Caso você não tenha interpretado direito o texto, né? Que é o jeito mais fácil, apareceu o símbolo que às vezes aparece, tá? Simplesmente. E aí você marca a alternativa que ele vai falar, olha, isso aqui é o que? Um silogismo, implicação, marca implicação sem problema nenhum, tá bom? Dedução é usado para descobrir novos fatos. Então, por exemplo, vamos observar agora a dedução, olha só, dedução, aparece escrito, né, pessoal? Então é fácil de localizar. De uma propriedade algébrica. Utilizando a propriedade distributiva da multiplicação, deduz uma maneira equivalente de escrever o produto.
Então ele quer que você deduza, ou seja, que você demonstre, tá bom? Essa equação. Pessoal, simplesmente você vai fazer a operação que aparecer. Então, nesse caso, tá A mais B entre parênteses, vezes A menos B entre parênteses. Nesse caso, você vai aplicar a propriedade distributiva, ou seja, eu coloquei até as setas, né? Você vai multiplicar primeiro o A do primeiro parênteses com o A e o menos B do outro. Depois, você vai multiplicar o B com o A e o menos B do outro parênteses, tá bom? E aí vai ficar A vezes A menos A vezes B mais A vezes B menos B vezes B. Mas com menos ali no meio você corta, né? Que é o menos AB e o mais AB, porque eles se anulam. E vai ficar como resposta A ao quadrado menos B ao quadrado. O que significa? Você acabou de demonstrar, você acabou de fazer uma dedução falando que A mais B vezes A menos B é literalmente a mesma coisa que A ao quadrado menos B ao quadrado. Tá bom? Você simplesmente fez uma dedução através ali da distributiva da multiplicação. Beleza? Simples assim. Então, por exemplo, aparece essa questão para você. Vai ter várias alternativas, A, B, C e D. E você vai marcar, por exemplo, a letra que corresponde a A ao quadrado menos B ao quadrado. Simples assim. É dessa forma que aparece na sua prova do Enseja. Por fim, pessoal, a última questão aqui da indução que eu quero falar, porque esse é o tipo de exercício que aparece em toda a prova, tá? Quase em toda a prova. Tem um ano que não caiu. Mas, né, a probabilidade é muito grande. Basicamente é o seguinte, é o exercício das bolinhas, né, que o pessoal chama, mas vamos acreditar que é isso. E aí que ele vai mostrar? Ele vai mostrar uma sequência, tá bom? E ó, tem várias formas de você fazer isso, tá? Mas eu quero que você perceba uma coisa. Primeira bolinha, o que acontece na figura 1? Tá pintado, ok. Primeiro vamos ver só a quantidade? Pode ser? Só tem 1. Na 2... tem 4 bolinhas. Na 3, o Heitor tem 9. E na 4, você contou, né? Tem 16. Qual que é o grande segredo disso? Repara uma coisa. Em cada sequência numérica, ele simplesmente pega o número e multiplica por ele mesmo. Então, vamos supor que ele quisesse, né? O número 10. A sequência número 10. Você não ia fazer... E aí, pessoal, por favor, tem gente que faz as bolinhas, faz 1, 2, 3, aí faz a 5, faz a 6, faz a 7, porque em cada sequência ele aumenta, né? Exatamente. E aí, mas você não vai fazer isso, você vai usar a indução, que é o seguinte. Bom, se na 1 eu tenho apenas 1, na 2 eu tenho 2 vezes 2, que é igual a 4, na 3 eu tenho 3 vezes 3, que é igual a 9 bolinhas, e assim consequentemente. Na sequência número 10, por exemplo, o que você vai fazer? 10 vezes 10, tá bom? Justamente. Pode ser que ele fale também, né? 10 vezes 10 que é 100, ok? E aí você marcaria a alternativa que corresponderia a 100 bolinhas. Um dia, o Enseja vai fazer, até hoje ele só pergunta até aí, tá? Mas um dia ele vai falar, olha, quantas bolinhas apenas pretas tem? Ou quantas bolinhas apenas brancas tem? Caso isso aconteça, pessoal, você tem que fazer uma dedução lógica também, que a primeira sequência é sempre preta, a segunda é sempre branca, e aí vai alternando. Por quê? Porque a gente está vendo esse padrão, tá? Então, na terceira linha, tudo preta, na quarta, tudo branca, e assim por diante, beleza? Então, claro, depende muito aí do que ele for perguntar, se é uma cor ou outra. Lembrando que sua prova ela é preta e branca, então não tem problema nenhum, ele pode fazer esse tipo de exercício. Mas o clássico que cai toda a prova ele vai dar uma sequência, geralmente inclusive é essa, tá? Esse é um exercício que eles repetem bastante. E aí ele vai pedir um número, esse número ele muda. Então ele fala, qual que é a sequência número 12? Aí se você olhar para o lado tem um monte de gente fazendo bolinha. Não, pessoal, é só você ver o padrão. E aí você descobre, geralmente esse padrão que eu falei é o que mais cai, mas pode cair outro, tá bom? Você sempre tem que ver qual é a sequência. Pode ser pode ser o número vezes ele mesmo menos 1, pode ser o número vezes ele mais 1. Neste exemplo é justamente o número vezes ele mesmo. Então você vê o padrão sempre das 2, 3 primeiras. Descobriu o padrão,
você mata qual que é a sequência que ele pede, tá bom? Não vai fazer a 5, a 6, a 7, até chegar no que ele está falando, a 12ª. Não. Por quê? Porque você vai perder tempo de prova e você vai se prejudicar. Mesmo que você acerte a questão, você vai deixar de fazer outras com mais atenção. Combinado? Pessoal, é isso que a gente tinha que falar hoje, tá? Nessa aula, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, fala comigo, tô aqui para te ajudar, tá bom? WhatsApp na descrição ou fala no próprio YouTube. Por gentileza, não esqueça do like, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e clicar no sininho para receber os próximos vídeos. Caso queira, torne-se membro do canal, que ajuda bastante. Tem aqui o botão valeu. Também tem aqui o nosso Pix, né, que é o sonhosconquiste@gmail.com. E muito obrigado, tá, por estar assistindo aqui esse vídeo. Na descrição tem muito material e muito conceito legal para te ajudar a potencializar aí o seu estudo, a sua aprovação, ok? A gente se vê na nossa próxima aula. Muito obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.